E aí, gente, tudo bom? Todo mundo já preparado para a nossa primeira experiência com o Instagram? Eu não consigo enxergar vocês direito, viu? Mas vamos ser chegando para a gente começar a nossa conversa. Ai, Deus. Muito bem, então olha só. Vamos falar aqui rapidinho qual que é a nossa proposta, né? No Instagram a gente tem 1 hora, porque a transmissão encerra quase que automaticamente, né? Hoje, como é a primeira, se a gente precisar, a gente corre e faz mais um pouquinho, né? Porque é a primeira tentativa nossa, mas queremos terminar em 1 hora, né? Esse bate-papo. Então, assim, primeira coisa é um espaço para a gente poder conversar mais livremente. Nas nossas lives de quinta-feira, geralmente a gente escolhe um tema e a gente apresenta esse tema quase como uma aula, né? Mas nós pensávamos assim, a gente precisa de um canal para poder deixar mais livre para o pessoal conversar com a gente sem obrigação nenhuma de ter que fechar exaustivamente um aspecto a respeito da liturgia, enfim. E aí surgiu essa ideia, por que não a gente fazer um bate-papo? Né? E aí a gente procurou nas mídias sociais e descobrimos que no Instagram a gente podia colocar 2 pessoas para conversarem, né? Para conversar, né? Com vídeo. E as outras podem fazer perguntas, etc. O mesmo esquema, a Lorena vai anotar as perguntas e a gente vai, eu e o Danilo, debater a partir dessas perguntas, né? Uma conversa informal. Vamos pensar assim, uma conversa informal? A gente resolveu se encontrar no final da tarde, vocês aí, eu aqui já bem tarde da noite, às 10 da noite, tomando um café, batendo um papo de gente, vamos deixar que as coisas corram, né, sem grandes preocupações. Então essa é a primeira coisa, né? Eu e o Danilo, a gente, né, cada um de nós terá geralmente 2 minutos para conversar, para falar sobre determinado aspecto, ou para responder determinada pergunta, ou para provocar tanto um ao outro quanto a vocês que estão assistindo, que estão conosco, né, através do Instagram, tá certo? Então eu vou chamar o Danilo agora para entrar em cena e a gente poder começar essa dobradinha. Vamos ver se eu descubro aqui como é que eu chamo ele. Pera aí. Aqui devo procurá-lo. Danilo, ok. Vamos ver. O Danilo vai responder agora. Só um momentinho, gente, tem um pouco de luz no meu rosto. Ok, tô aqui já. Danilo, você tá aí? Minuto, que eu Oi? estou aqui. Eu estou Eu não tô aqui. te vendo. Eu estou aqui agora. Ah, Danilo, vira Oi, seu celular porque ele tá estranho. deixa eu mexer nele aqui. Vira ele assim, você tá. A gente tá te vendo assim, de lateral. Vira o celular. Ela A gente tá te vendo Pera, assim. Vira o celular. ok. Aí, beleza. Ótimo. Só um minuto, Exatamente. que aqui eu não tenho Agora sim. a parafernália necessária. Então eu tenho que ajeitar aqui mais ou menos. Para fazer isso acontecer. Gente, vocês me escutam bem? Vocês sentem direitinho? Escutam direitinho? Né? Tá tudo tranquilo aí? Falem porque dá para ver direitinho? Dá para ouvir bem? Lorena, fala para mim aqui no YouTube se tá. No YouTube não, no nosso WhatsApp, se tá ok? Ah, o pessoal tá dando joinha. Bom, ótimo. Vocês gostaram da minha mesa? Olha que legal. Enquanto o Dani está se preparando, vamos falar da minha mesa. Olha que bonito, né? Isso aqui, gente, chama amarete. Olha só. Isso aqui é muito bom. E aí, Danilo?
Tivemos bem. Tudo bom, Dani? Tudo bem, vocês? Boa tarde. Aqui no Brasil é tarde. Então, boa tarde para Exatamente. Legal. o Marta. Então, vamos lá. Danilo, expliquei já para o pessoal um pouquinho como é que nós vamos fazer. Disse para eles que como é a primeira oportunidade nossa, a gente não sabe muito bem como é que, né, como é que vai rolar. Que a gente vai tentar terminar em 1 hora. Se precisar de alguma coisa nessa primeira vez, a gente faz mais um pouquinho, só para fechar, mas que a nossa ideia é terminar em 1 hora. Como segundo os esquemas do Instagram, como nós combinamos. Beleza? Ok. Você me fala porque, só para eu te ouvir. Te Não, escuto tudo bem, bem. né? Eu já tinha te Beleza. escutado. Ok. É para falar? Beleza. Não, só para saber se eu estou te escutando no mesmo, se você está me escutando na mesma hora. Eu estou tentando responder. Estou bem, eu já tinha te escutado você dando as instruções. Ah, beleza. Ok. Então, olha só, a gente pensou começar com o seguinte. Com uma homilia do Papa Francisco ontem. Né? Uma homilia na qual ele falava do momento no qual nós estamos vivendo e a respeito da experiência de igreja que nós estamos experimentando. Né? E ele dizia que é um tempo um pouco estranho e também perigoso para a igreja, devido a esse uso intenso das mídias sociais, sobretudo concentrando em torno da liturgia, né? E ele dizia assim, olha, a familiaridade dos cristãos com o Senhor é sempre comunitária, é uma familiaridade que é comunitária, íntima, é pessoal, mas comunitária, né? É uma familiaridade que, sem comunidade, uma familiaridade sem o pão, familiaridade sem a igreja, sem o povo, é perigosa, dizia ele, sem os sacramentos. Pode tornar-se uma familiaridade gnóstica, uma familiaridade somente para mim, uma familiaridade separada do povo de Deus, né? Ele dizia, essa familiaridade do Senhor com os seus discípulos era sempre com o sacramento, sempre com o pão ao redor da mesa. Aí ele diz assim, eu estou dizendo isso porque uma pessoa me fez refletir sobre o perigo desse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, e fez que todos nós nos comunicássemos religiosamente através da mídia. E aí ele segue e diz assim, olha, esta não é a igreja. Esta é a igreja em uma situação difícil, o Senhor permite. Mas essa não é a igreja. A igreja é sempre com o povo e com os sacramentos. Ele disse que não tinha entendido porque que Cristo tinha dito aquilo para ele, né, no princípio, e aí ele disse assim, eu agora entendi o que ele quis dizer. Esteja atento para não viralizar a igreja, para não viralizar os sacramentos, para não viralizar o povo de Deus. O que você acha, Danilo, disso? Essa descoberta do Papa? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que considerar o contexto que nós estamos vivendo. E toda essa discussão, ela nasce dentro desse contexto da pandemia e da urgência que temos agora de trabalhar esse confinamento. E dentro dessa perspectiva do confinamento, surgiu a possibilidade das celebrações transmitidas, né? Mas isso é claro, muito claro para a igreja, que as celebrações transmitidas não têm o valor sacramental para aqueles que a assistem. As celebrações transmitidas têm um outro valor, né? E esse outro valor é pedagógico, é de consolo, é de ajuda no sentido espiritual, no sentido assim de elevar as pessoas, seus pensamentos e seus sentimentos, mas sacramentalmente ela não conduz a uma participação. Não é possível aqui falar de participação sacramental. E o Papa Francisco usa aí uma palavra que me chama a atenção. Ele fala de gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia.
E no último documento que ele escreveu, num dos últimos documentos que ele escreveu, ele fala das duas heresias que hoje estão presentes na igreja e que a gente precisa cuidar. A heresia do pelagianismo e a heresia do gnosticismo. A igreja está sofrendo com essa heresia do gnosticismo. E ele explica nesse documento, Gaudete Exultate, o que é essa heresia. Lá ele fala que o gnosticismo é uma forma de compreender a fé de maneira desencarnada. E a encarnação aqui, todos nós sabemos, é chave para compreender a liturgia e os sacramentos. Então, eu acho que essa palavra do Papa vem muito a calhar nesse momento para ajudar a gente a discernir o valor sacramental que tem participar da missa ou de qualquer liturgia da comunidade estando lá presente e o valor que existe, diferente, um valor diferenciado que existe em assistir pela TV. É uma outra coisa. Então, a gente tem que já começar botando o pé aqui, fazendo essa distinção, que a gente não pode colocar as duas coisas como equivalentes. Não são. Entendi. Uhum. Não, beleza. Alguém aqui perguntou se o André Grillo tomou café com o Papa. A gente não sabe quem foi a pessoa que falou com ele, né? Ah, mas muito bem. Uma outra pessoa fala aqui assim, diz assim, olha, a gente vê tanta transmissão hoje, né? Missa do Papa, missa do Bispo, missa do Pároco, etc. E a gente parece que vê uma competição, as pessoas parecem que estão competindo no sentido de ver quem tem mais ou quem tem menos seguidores, né? Eu fico pensando aqui, não sei o que você acha, mas essa confusão que a gente faz com relação às linguagens, né? Porque a liturgia ela faz uso, vamos dizer assim, de uma diversidade de linguagens, de códigos, né? Visivo, auditivo, verbal, gestual, movimento, as locações, os lugares que a gente, né, ocupa, etc. Né? Para dar conta de proporcionar essa experiência do mistério. Né? Tem uma variedade de códigos para que a pessoa, na sua inteireza, né, possa ser envolvida, para que não seja uma experiência abstrata, você dizia aí, né? Que o gnosticismo acaba sendo isso, uma experiência de Deus ligada ao pensamento, né? Às ideias, a informações que a gente passa a respeito dele. Então, assim, essa questão... E claro, o mundo virtual, com todos os seus valores, faz um uso das linguagens com outra finalidade. Né? Inclusive, em muitos casos, usado, me parece que em caráter de suplência. Né? Ou seja, quando o pessoal não pode estar agora, né? Por exemplo, as escolas, os meninos não podem ter aula presencial, então a gente usa as videoconferências para dar aula. Funciona bem, de certo modo, porque existe uma compatibilidade, vamos dizer assim, do ponto de vista do uso da linguagem, com relação ao que se quer oferecer de experiência. Você acha que dá para fazer a mesma coisa ou não? Essa questão até que ponto iria essa suplência? Né? O Papa diz, a gente está dentro de um túnel, isso nos ajuda nesse momento, mas isso não é igreja. O que você acha? Bom, quando ele diz que isso não é igreja, eu acho que ele tem muito claro a conexão entre o celebrar a liturgia e a realização da igreja. Isso, desde o Sacrosanto Concílio, está muito claro. Para a constituição litúrgica da igreja, a maior realização da igreja é a liturgia celebrada. Então, e a liturgia celebrada significa que as pessoas estejam presentes em torno do mesmo altar, em torno do mesmo pastor, do mesmo bispo, no caso, e a comunidade esteja ali em torno do mistério de Cristo celebrando. Né? E você falou, Márcio, aí coisas muito importantes. A linguagem da liturgia é diferente da linguagem da escola. Ela é diferente da linguagem do cinema, ela é diferente da linguagem do teatro. Porque a liturgia nos coloca em relação com Deus, na relação com os irmãos.
E essa relação com Deus, na relação com os irmãos, supõe uma categoria muito importante, que é o corpo. Só que, quando eu transmito uma celebração, seja pelo celular, seja pela televisão, seja por que meio for, alguma coisa entra no lugar do meu corpo. E essa coisa é a técnica, ou o aparato técnico que está sendo aí utilizado. Isso é muito importante a gente ter essa noção e essa diferença de uma coisa para outra. Porque o aparato técnico, ele vai escolher para mim o foco, ele vai escolher para mim o ângulo, ele vai escolher para mim o campo de visão, né? E ele vai restringir o meu corpo no sentido dos sentidos que eu vou praticar nessa suposta participação, porque eu não considero como participação, eu considero como uma assistência. Ele vai restringir. Por exemplo, eu não vou conseguir sentir o cheiro, eu não vou conseguir sentir o gosto, eu não vou conseguir sentir o tato, né? Então, aquele que está do outro lado da telinha, ou aquilo que está do outro lado da telinha, não me alcança senão pela imagem. E a imagem, ela se torna, de certo modo, assim, determinante para digamos, essa assistência, né? Então, a gente fica condicionado a isso, né? Restrito, e é complicado falar de participação aqui. Eu não considero aqui como sendo uma participação, e eu acho que a gente tem que distinguir o tipo de linguagem que se dá numa celebração dentro da comunidade reunida e uma sala de aula, um teatro, ou um cinema, ou qualquer outra coisa que a gente esteja assistindo, mesmo que seja uma celebração. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá mandando alguns comentários interessantes, tipo, as paróquias estão tratando de oferecer aquilo que é melhor, né, estão tentando fazer com que o pessoal se sinta mais próximo de Deus, né? É claro que não substitui o estar junto na comunidade e tudo mais, mas eu fiquei pensando, Danilo, assim, quando a gente usa os mesmos termos, né, para se referir à experiência litúrgica, propriamente dita, né, e a transmissão dessa experiência que é feita por uma outra comunidade que está reunida, eu não faço parte, né, tem um documento da Secretaria do Vaticano, né, para a Comunicação Social, um documento antigo que diz claramente isso. Não se faz assembleia virtualmente. Não tem como fazer assembleia virtualmente. Né? Se não tem como fazer assembleia virtualmente, então não tem como fazer experiência litúrgica virtualmente. Né? Existe um limite para isso. Não significa que o uso inteligente desses meios, em momentos difíceis, não seja algo bacana de se fazer. Desde que façamos respeitando os limites dessas linguagens. É o que você está dizendo para a gente, eu também concordo. Né? Importante é o seguinte, também pensar que essas conversas nossas, elas não têm absolutamente cunho de julgamento moral. A gente está aqui com essas observações, né, Danilo, dizendo que, nossa, que absurdo, padre fulano. Não é, a questão não é essa. A questão é como resguardar aquilo que é fundamental, que é a experiência eclesial, né, como comunidade de fé, né, dos gestos e das palavras de Jesus, que são as celebrações da igreja. A questão aqui é essa. Se a gente, me parece que se a gente usa o mesmo termo, eu estava vendo, participemos da celebração do Papa, quer dizer, se eu uso o mesmo termo para falar da participação da minha comunidade, da participação, entre aspas, virtual, o que eu estou dizendo para as pessoas? Pode ser, inclusive, que tenha depois um prejuízo para a comunidade de fé. Se você cria precedentes, por exemplo, depois que essa agonia da pandemia passar, eu posso dizer, não, gente, mas eu vou fazer como antes, eu prefiro celebrar lá de casa, eu participo lá de casa, eu me sinto bem, etc, etc. Né? Então, assim, uma preocupação da gente não tornar, como é que diz, de a gente não corromper essa natureza corporal, né, intersubjetiva, as pessoas se encontram, né,
elas se escutam, né? Por exemplo, quando você transmite uma missa, né? Falo de transmitir, né? O que é que acontece? Quem está lá, quem preside, por exemplo, quem preside não é afetado por quem, entre aspas, assiste. É uma limitação? Isso é um problema, gente. Quando no lava-pés Jesus lavou os pés dos discípulos, ele foi afetado pelo próprio gesto, por parte da reação de Pedro, por exemplo, né? Então, assim, tem um monte de limitações aí. Mas vamos seguir para frente. Veja só, Danilo, tem um assunto que sempre volta, né? E você disse, acho que eu também, que nas nossas outras lives não dá para tratar dele, mas talvez aqui a gente possa um pouco dizer alguma coisa, né? Eu queria te escutar, depois, né, vejamos se tem algum aspecto interessante do episódio que a gente possa pôr em comum. É sobre a tal comunhão espiritual. Né? O pessoal está aqui dizendo, fala da comunhão espiritual, porque, né? O que você pensa da comunhão espiritual? O Papa até diz, né? A gente está conectado, é interessante que ele fala, ele usa esse termo, a gente está conectado, mas nós não estamos juntos. Nós estamos juntos espiritualmente. O que você pensa disso? O que vem à mente aí? Então, várias coisas, mas antes disso eu quero reforçar a sua fala anterior, tá? Antes de entrar no assunto de comunhão espiritual, que é muito complexo. Em primeiro lugar, eu acho que, reforçando o que você disse, nós não estamos aqui julgando a boa intenção das pessoas e das comunidades. Então, se o padre X, o padre Y, a paróquia Z, ou a paróquia M está fazendo transmissões com boa intenção e isso está alcançando as pessoas, está dando às pessoas uma sensação boa de vínculo paroquial, de vínculo comunitário, por favor, continue fazendo e transmitindo, isso é muito bom, ok? Nós não estamos julgando isso. Nós estamos falando aqui da questão sacramental e do valor da sacramentalidade das nossas celebrações. É isso. Agora, essas transmissões, elas comportam, de fato, um risco, ou melhor, dois riscos. E não ficou muito claro aí na sua fala, Márcio, mas na conversa a gente vai clareando. Eu acho que o primeiro risco é o risco do individualismo. Eu entender que eu posso acessar o sacramento sem a mediação da comunidade. Quando eu falo de corpo, que o corpo é que media a nossa relação, eu estou falando que não é só o meu corpo, mas é o corpo da comunidade reunida. Porque para Paulo, na carta aos Romanos e na carta aos Coríntios, existe o corpo de Cristo, que é a comunidade. E esse corpo de Cristo, hoje que a gente entende como corpo místico de Cristo, né? Esse corpo místico é o grande mediador da minha relação com o mistério de Cristo. Ok? Então, eu sou integrado a esse corpo pelo batismo e eu preciso dele participar por meio das celebrações. As celebrações, então, me são acessíveis por meio do corpo eclesial, que é a igreja. Por isso o Papa Francisco está dizendo, a igreja não é isso, não é essa coisa virtual. A igreja exige, sim, a reunião. E segundo perigo que eu gostaria de alertar, eu não sei se você mencionou, é o perigo do mercado religioso. Eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que você mencionou assim, porque um fica querendo disputar com o outro, você falou alguma coisa assim, né? Uma pessoa comentou, exato. E esse mercado religioso, nós não devemos entrar nele. Nós não estamos para disputar fiéis. A questão não é proselitismo, quem arrebanha mais fiéis ou quem não arrebanha. A questão é ser fiel ao Evangelho. É outra coisa. Nós somos chamados a ser fiéis à palavra do Senhor, ser fiéis ao Evangelho. Então, transmissão com a desculpa de que a gente está perdendo terreno, eu acho que isso não é um critério pastoral cristão e nem católico. Então, eu acho que aqui a gente tem um risco e, de fato, a gente vai ter que, depois da pandemia, ter que entender direito o que aconteceu e não deixar essa experiência da pandemia nos prejudicar. Ao contrário, eu acho que a gente tem que investir nas liturgias domésticas para que as liturgias domésticas nos preparem para voltar para as nossas comunidades. Desculpa, Márcio, mas eu achei importante reforçar.
Antes de você entrar na comunhão espiritual, eu lembrei de uma coisa. Na nossa última live, a gente falou um pouquinho das propriedades do rito, né? Depois do Concílio Vaticano II, quando a gente fala de sacramento, a gente fala de rito, a gente fala de celebração, Eu né? estou te ouvindo, eu estou ali no forno, tá? Alguém mandou assar um pão de queijo, então pode Tá interromper. certo. Então, olha só, quando a gente fala de sacramento, depois do concílio, a gente está falando de rito, né? Está falando de celebração. O virtual, a transmissão, né? A gente não pode pensar que esse canal, vamos dizer assim, né, esse meio, cancele o que o rito é. Eu acho que isso é importante pensar. O virtual não pode cancelar o ritual. Esse é o grande risco. E pensamos o ritual aqui como palavras e ações de um sujeito que é a igreja, né? Ao celebrar. Palavras e ações que constroem a igreja, que constroem esses irmãos e irmãs que se encontram, no caso, a missa, pensemos, como corpo de Cristo. Isso é um rito. Né? O rito não são fórmulas simplesmente que a gente repete com papagaio. Né? Essas celebrações elas têm um efeito, uma eficácia melhor do que aquele efeito. E a eficácia é de transformar a gente. Né? Mas transforma a gente de uma forma própria, que é por meio da expressividade, da experiência que a gente faz, né? Através dos símbolos, etc. Nesse sentido, eu estava pensando assim, qual que é o problema? O rito, ele, como uma linguagem humana, ele compartilha, vamos dizer assim, aspectos que são próprios de outras atividades. Por exemplo, do esporte, do teatro, né? Mas a gente não pode, quando transmite, por exemplo, né, as missas, permitir que essa linguagem leve a gente a transformar um rito naquilo que, por exemplo, é o esporte. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Ou o teatro, né? Porque o rito tem elementos que são próprios do teatro também. Por exemplo, a questão do dado da representação, né? Do fazer, de fazer coisas, realizar gestos diante dos outros, tem uma dinâmica de expressividade, uso da arte, uso da música. Isso o teatro também tem. Qual que é a diferença? A diferença é que nós não temos pessoas que assistem e outras que fazem a ação. A diferença entre liturgia e teatro desse ponto de vista, né, entre rito e teatro, é exatamente o envolvimento sem diferença do ponto de vista do uso da linguagem, né? Quando a comunidade está reunida. Né? Então não tem ninguém fazendo nada para ninguém. O que a gente tem são pessoas celebrando. Né? Então, assim, eu penso que às vezes o uso das mídias sociais pode potencializar aspectos que o rito compartilha com outras atividades humanas em prejuízo daquilo que é próprio do rito. Esse é o problema, a meu ver. Né? Bom, era só uma coisa que eu lembrei quando você estava falando aí. Então, compreender bem a dinâmica do rito é muito importante para a gente saber usar as mídias sociais para transmitir, por exemplo, uma celebração. Tem outra coisa E aí. da comunhão espiritual? Tem outra coisa aí, antes da comunhão espiritual. Comunhão espiritual está ficando. Ela está ficando, mas é importante que ela fique, para a gente entender o valor aqui. Isso vai dar fundamento para a gente discutir a comunhão espiritual depois. No caso do teatro e do esporte, quem está na plateia tem certa interatividade. Assistir nos coloca em, digamos, uma interatividade limitada, ok? Quando eu vou ao Mineirão assistir um jogo de futebol, o estádio também tem uma interatividade como um todo. Os torcedores, eles estão em interação com o jogo, né? Mas essa interação, ela tem seus limites. E é claro, vocês estão entendendo que a minha comparação é analógica. Eu estou fazendo aqui uma analogia para a gente entender o que acontece na celebração. Então, pensando num time de futebol que está jogando no Mineirão e a torcida, no caso da liturgia,
toda a torcida entra em campo. É isso. Exato. Toda a torcida entra em campo para jogar essa bola. Estão me entendendo aqui a analogia? Então, todos nós vamos bater bola entre a gente e fazer gol. Todos nós, né? Então, eu acho que é isso. E nós não podemos esquecer, e talvez isso aqui precise ser frisado, a liturgia, ela coloca um jogador em campo muito especial, que é Deus. Então, o rito, nós cremos, eles são uma outra forma de encarnação do nosso Deus na nossa história, na nossa vida. Eles são prolongamento da experiência de Deus na comunidade de fé. Então, a gente não pode também pensar os ritos sem pensar Deus, né? E lembrando aqui o que disse São Leão Magno, aquilo que era visível em nosso Redentor passou para os sacramentos. Cristo, ele é o sacerdote das nossas liturgias. Ele é que preside as nossas celebrações. Então, ele entra em campo, usando aqui a analogia do jogo de futebol. Ok? Coisa que o teatro não vai fazer. Coisa que o futebol não vai fazer. Quando eu vou assistir um filme, eu assisto um filme e esse filme mexe comigo, mexe com as minhas emoções, mexe com o meu pensamento, mas eu sei que é um filme, ele ficou lá, né? Quando eu vou no rito, não. Quando eu vou numa celebração, eu levo para casa. Esse rito me transformou por dentro, ele me estruturou como cristão. Então não tem jeito, é muito diferente, eu sinto muito. E me transformou mediante relações que eu estabeleço com os meus irmãos de comunidade. E com Deus. Isso é importantíssimo. Né? Quer dizer, é fundamental. Você está falando aí, eu estava recordando como é importante, de fato, a gente não abrir mão, né, daquilo que é especial. Vai lá olhar seu ponto de vista. Aquilo que é muito importante para nós. Eu via hoje, aqui no jornal, por exemplo, o pessoal que faz esses cursos, né, que prepara as grávidas, né, para o dia do parto, né, as grávidas não podem se reunir. Olha que beleza. Pena que não dá para sentir o cheiro, limitação da linguagem aqui do Instagram. Vocês não vão poder comer, né? Sentir o paladar, nem o cheiro, exato, nem o fato, porque vocês estão assistindo, vocês não estão participando do meu cenário brasileiro. Nem do cenário italiano aí, tá bom? Exato. Aí, Danilo, ele dizia, essa moça que prepara as grávidas, dizia assim, eu estou seguindo com as aulas online, eu estava sentada no tapete, em posição de yoga, etc. E ela dizia assim, mas o que estamos fazendo aqui não é suficiente, porque não substitui o contato que eu preciso ter com as grávidas. Interessante, quer dizer, o pessoal das outras áreas, eles têm muito cuidado, né, de não reduzir aquilo que é o seu serviço, o seu trabalho, por conta de uma necessidade que inclusive, do momento, que a gente pode usar assim, de maneira inteligente, né, para não perder o contato com as pessoas, etc, etc. Mas vamos falar da comunhão espiritual um pouquinho. Vamos falar da comunhão espiritual, porque o pessoal daqui a pouco começa a me xingar. Com a comunhão espiritual. Bom, gente, é um assunto complexo. A gente não vai conseguir, nesse tempo, tratar disso tudo, ok? O assunto da comunhão espiritual voltou à baila na nossa igreja a partir da situação das segundas uniões das pessoas que viveram a frustração de um casamento, digamos, acabado, né? A experiência do fracasso no matrimônio, uma experiência muito triste, muito difícil, e essas pessoas depois acabam encontrando uma outra pessoa para reconstruir a vida e para fazer aí essa experiência familiar, no encontro com outra pessoa e na sequência aí do seu caminho, digamos assim. Bom, o termo comunhão espiritual ele já existe na igreja há muito tempo, mas só de um século para cá é que ele recebeu essa conotação de uma
comunhão substitutiva àquela comunhão da participação na mesa eucarística. E isso de Pio X para cá, mais ou menos, né? Antes, a comunhão espiritual era entendida como um estágio muito evoluído das pessoas que faziam um caminho de ascese espiritual, isso, por exemplo, em Santa Teresa d'Ávila, né? Mas os escolásticos, os teólogos da Idade Média, eles falam de 3 formas ou 3 modalidades da comunhão da pessoa. E essas 3 modalidades são a comunhão sacramental, a comunhão espiritual e a comunhão eclesial. São 3 modalidades. E essas modalidades, elas são complementares. Elas não são modalidades de comunhão na teologia dos sacramentos e na teologia da liturgia. Elas não são modalidades de comunhão estanques, separadas. Assim pensavam, então, os medievais, e eu acho que eles tinham razão, e a teologia mais atualizada também considera assim, né? A comunhão sacramental, ela era considerada como uma comunhão que conduz à comunhão espiritual, né? E a comunhão sacramental, ela supõe a comunhão eclesial, a comunhão com a comunidade que o batismo, então, proporciona, possibilita. Com o advento dessa situação dos recasados, então, separou-se essas formas de comunhão e começou a propor aos recasados a comunhão espiritual como uma alternativa dada a sua impossibilidade de participar da mesa eucarística, porque as novas núpcias, digamos assim, ou a nova união, impossibilitava essa pessoa de estar em comunhão com a igreja. Então, em tese, é um pouco isso que se entende. Só que essa separação, ela tem aqui um tropeço, um problema do ponto de vista teológico, viu, gente? Nós estamos conversando aqui sobre isso. Que é possível estar em comunhão eclesialmente sem estar em comunhão sacramentalmente? Essa é uma questão muito séria. Porque se eu afirmo que, embora uma pessoa esteja recasada, se eu afirmo que ela está em comunhão eclesialmente com a igreja, e a Familiares Consórcio diz isso, acho que no número 84, eu então, ou eu separo essas 3 modalidades de comunhão para dar conta de admitir isso, que esses fiéis estão em comunhão com a igreja, porque se eu juntar essas modalidades e se eu entender que elas têm relação uma com a outra, fica incongruente, porque a comunhão eclesial supõe a comunhão sacramental que conduz a essa comunhão espiritual que é possibilitada, então, pela comunhão espiritual. Então, é um assunto que eu acho assim, que a gente devia ser muito cuidadoso ao falar de comunhão espiritual. Muito. E aqui, no caso, nós estamos falando de comunhão espiritual para aquelas pessoas que estão assistindo pela televisão. E é complicado isso. Mais uma vez, a gente volta aos fundamentos da teologia sacramental e ao nosso Papa que diz isso não é igreja. Né? Não tem como. Fico pensando que a gente precisa voltar à raiz das palavras, né? Uma pessoa estava dizendo aqui, a gente tem que esclarecer o que é comunhão. Quando eu falo comunhão, eu estou falando de quê, né? Mesma coisa, quando eu estou falando do adjetivo lá, do espiritual, eu estou falando de quê, né? E aí, eu acho que esse entrelaçamento dessas 3 comunhões, na verdade, que é uma só comunhão, né? Que é a comunhão com o mistério pascal de Cristo, sob formas talvez diferentes, né? O problema é a gente como criar, como que a gente pode dizer isso? Classes, né? Classes que podem aceder, que podem ter contato com determinado tipo de comunhão. Isso é gnosticismo, né?
Isso é gnosticismo. A gente como que estabelece níveis de comunhão. Comunhão é comunhão, né? Aí eu estava pensando, você está falando, Danilo? Eu estava pensando algumas coisas aqui, a partir do termo espiritual. O que é espiritual para nós? Porque quando a gente usa esse adjetivo em relação a, entre aspas, participação pelas mídias sociais, é para a gente falar do não corporal. Né? Então, como eu não estou presente, como eu não estou junto com os outros, respirando o mesmo ar, tocando a mesma pele, trocando olhar, etc, etc, né? Mas eu tenho eu tenho tecnologia aqui no meio, eu tenho uma outra mídia que não é mais... Porque essa é a questão, eu acho que a gente volta à questão do rito. Por que o rito é mediação para os cristãos? Por quê? Porque o rito põe no centro a corporeidade, ou seja, não existe nada de mais imediato em relação a mim mesmo e aos outros que o corpo. Entre o corpo de duas pessoas que se encontram, dois amigos que tomam uma cerveja, um casal que faz amor, dois amigos que vão juntos ver o teatro, na relação dos dois não tem alguma coisa no meio. É imediato. Então, Jesus escolheu o rito porque o rito nos proporciona uma relação imediata enquanto rito, né, com o mistério. Imediata no sentido intersubjetivo. É uma mediação em relação a Deus. Né? Em relação a Deus. Mas assim, então, se eu ponho no meio aí outra coisa, né, no lugar do imediato, eu ponho a tecnologia, eu estou criando uma outra mediação. Então, assim, eu acabo prejudicando, né, aquilo que Jesus escolheu para ser a oportunidade da gente experimentar a sua presença. Nesse sentido, não existe nada mais espiritual que o corpo. Não tem nada mais espiritual do que o corpo. Né? Não tem espírito sem corpo nesse sentido aqui. Né? Porque espiritual aqui significa participar do mesmo espírito de Jesus, participar da sua vida, participar do seu ministério, participar do seu sacerdócio, participar da sua caridade, né? Então, quando o Papa fala que a gente tem... Quando eu estou assistindo a missa, né? Não é a transmissão que está proporcionando a comunhão espiritual. A comunhão espiritual, nesse sentido, já existe. Porque se você é igreja e eu sou igreja, com transmissão ou sem transmissão, nós estamos em comunhão. Porque nós estamos unidos, fazemos parte do mesmo corpo. Só que esse corpo precisa de um momento para ele aparecer. O ressuscitado, os evangelhos contam isso, né? O ressuscitado tinha que se manifestar, tinha que comer junto com os discípulos para que essa presença pudesse alcançar todos os âmbitos da vida deles. Então a gente não pode cancelar essas ocasiões que o próprio Jesus colocou como condição para experimentar a presença dele. Então o espiritual aqui não é contrário ao corporal. Muito pelo contrário. Então acho que a gente precisa reler com muito cuidado essa categoria. Então não existe nada mais espiritual do que a Eucaristia. E a Eucaristia aqui é uma celebração. Povo reunido ao redor da mesa, escutando a palavra de Deus, respondendo a essa palavra, comendo e bebendo do corpo e sangue do Senhor, que são dados por meio do pão e vinho consagrados. Isso é o espiritual. Isso é o espiritual. Então a gente não pode esquecer isso. Então, e aí a gente tem que escolher as palavras, volto a dizer. Se a gente gasta o termo espiritual para falar da comunicação virtual, é um problema, porque a gente empobrece o que é o espiritual. Né? Então, assim, por isso que eu acho que esse tempo é um tempo para a gente estar muito atento, para a gente não se descaracterizar, né? como igreja. Né? Enfim, não sei se, né, com esse aspecto precisa de fato ser bem mastigado, bem discutido. Né? Você quer dizer alguma coisa, Daniela, sobre esse tópico? Eu posso mudar aqui? Quero dizer assim, o espiritual, em sentido cristão, tende para o corpo. E isso a partir da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é absolutamente espiritual, que é Deus,
ele se fez humano, de verdade, como nós, igual em tudo e menos no pecado. Então, ao assumir a nossa condição humana, o corpo ele é qualificado pela própria encarnação. O Verbo de Deus dá ao nosso corpo esse lugar de mediação espiritual, né? E sim, eu diria sim, os nossos sacramentos, eles são, e a nossa liturgia, ela é mediadora dessa experiência espiritual máxima de Deus entre nós. Não tem como. O problema de introduzir um aparato técnico é que a gente cria a mediação da mediação. Exato. Esse é o problema. Então, qualquer relação, ela exige mediações. Qualquer relação, ela exige mediações. E, no nosso caso, entre eu e uma outra pessoa com quem eu convivo, ou com quem eu trabalho, ou com quem eu lido no meu dia a dia, a mediação vai ser o meu corpo. No caso de Deus, a mediação vai ser o sacramento, a mediação vai ser o símbolo, a mediação vai ser o rito, a mediação vai ser a celebração. A mediação não pode ser um aparelho celular ou um aparelho de TV. Sinto muito. Uma pessoa, Danilo, uma pessoa escreveu aqui assim, é muito complicado, nosso povo, a Suélia, né? O nosso povo não tem esclarecimento para isso. Exatamente, né, Danilo? Por isso que, por exemplo, quando nas mídias sociais a gente vai divulgar, olha só, quando nas mídias sociais a gente vai só divulgar uma coisa, a gente tem que pensar o que a gente está dizendo. Porque no nosso modo de dar informação, a gente pode deformar, contribuir para deformar nessa experiência eclesial. Sobretudo nesse momento que as pessoas estão se sentindo aí meio perdidas, meio sozinhas, né? Então, assim, no processo de informar, a gente não pode deformar, né? Então, o uso dos termos, isso é muito importante. Eu digo assim com muita clareza, acho que você pensa o mesmo, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Existem competências na igreja. A gente tem que respeitar as competências, né? Então, a pastoral da comunicação, a assessoria de comunicação, precisa ser também assessorado por aqueles que têm um papel, que têm um ministério, que têm um tipo de conhecimento acerca daquilo que vai ser veiculado por eles, né? Não pode cada um sair fazendo o que acha, e a gente vive numa ditadura do midiático, né? O midiático define tudo para nós. Então, assim, não é demonizar, a gente pode usar. O bispo aqui de Pádua, toda missa que é transmitida, né, para a diocese, aos domingos, ele diz a mesma coisa. Eu não me sinto à vontade com esse negócio de stream. Ele tem repetido isso o bispo, todas as missas. E aí ele está dizendo, a gente tem que reaprender a valorizar as casas. Né? Alguém aqui voltava a dizer isso das casas, né? E aí alguém perguntava assim, liturgia doméstica é assistir à missa pela TV em casa? Antes de entrar nisso aí, você falou de duas coisas importantes. Primeiro, a gente não pode demonizar os meios de comunicação. Não podemos. Eles estão a serviço da igreja, eles estão a serviço da evangelização. Nós não queremos colocar isso em dúvida, de forma alguma. Mas, no campo da liturgia, essa relação precisa ser aprofundada. Ela está muito rasa, ela está muito superficial, e a gente precisa entender bem como é que a gente vai interagir aqui, né, no campo da pastoral litúrgica e no campo da pastoral da comunicação. Então, tem valores, os meios de comunicação são importantes, nós estamos nos servindo de um meio de comunicação agora para fazer esse esclarecimento e essa conversa, então não se trata de demonizar aqui e, desculpa a expressão, cuspir no prato que a gente está comendo. Não tem como a gente abrir mão disso agora, tá? Mas a gente precisa aprofundar a relação. E uma outra coisa que me passou é a seguinte, eu acho também que, voltando ao Papa Francisco com a questão do gnosticismo, que é esse individualismo e essa privatização da experiência religiosa, né? Essa coisa desencarnada, essa
coisa de ideia, né? Essa coisa de sentimento, que fica só nisso, né? Não ultrapassa esse âmbito. A gente precisa também discernir a sensação de conforto da participação sacramental. Algumas pessoas falam assim, mas o meu pai, a minha mãe tem lá mais de 80 anos e eles ficam muito confortados, então eu acho que está valendo. Não, calma lá. Uma coisa é eles se sentirem confortados, e isso é bom que eles se sintam confortados. Graças a Deus que os meios de comunicação estão cumprindo esse papel de levar esse conforto, né? Nós não estamos contra isso. Mas essa sensação de conforto não significa aqui uma comunhão sacramental e nem sequer também uma comunhão espiritual. Às vezes não, às vezes pode conduzir até a outras coisas. Por exemplo, transmitir uma celebração eucarística num contexto que não tem nada, às vezes, de religioso, né? Quem é que controla isso? Né? Então, isso é muito complicado. Agora, voltando à sua questão, Márcio, repete, por favor. Repito, mas antes eu lembrei de uma coisa. Foi um comentário que alguém fez aqui também. Estou de olho em duas telas, então... olha que bacana, né? Para a gente pensar a importância dessa coisa de não confundir os âmbitos, né? E não demonizar também as mídias. Você tem um idoso que está em casa, que vê a missa pela TV, tá ótimo, né? Mas isso não tira a responsabilidade, por exemplo, da comunidade de celebrar a comunhão com essa pessoa. Os ministros extraordinários da comunhão devem andarem, né, devem ir a essas casas para celebrar a comunhão. E celebrar a comunhão, e aqui a gente já toca outro assunto, né, que é importante, não é fazer o que algumas pessoas, talvez com a maior das boas intenções, fizeram com a Eucaristia, né, a hóstia consagrada, que é de fazer o tal do drive-thru. Usaram, inclusive, essa expressão para poder falar dessa experiência, né? De as pessoas pararem com o carro na frente da igreja e distribuir a comunhão. Que comunhão? Porque faltou o fundamental, que é o rito. É o rito que dá o contexto para você dizer que é comunhão. Senão você transforma numa coisa. E é interessantíssimo que os documentos da igreja dizem claramente quais são as condições para você, por exemplo, distribuir a comunhão eucarística fora da missa. E, nestes casos, que é o caso dos enfermos, do viático, etc., todos esses casos, você tem que celebrar. Sim. Não é chegar aqui né, não é isso, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, você acaba com a experiência eclesial. E o sacramento foi pensado por Jesus para criar a igreja, para nutrir a igreja. Isso não é um conceito, isso é um fato, né? Então, assim, é muito, muito importante isso, né? Então, tem lá a pessoa enferma, mas a comunidade precisa fazer comunhão com aquele que não pode vir. Isso é o espiritual. Né? Isso é o espiritual. Então, assim, eu penso que a gente precisa amadurecer bastante essas questões, né? Alguém está dizendo assim, se precisamos hoje viver esse mundo virtual das nossas celebrações, temos que seguir única e exclusivamente o nosso pároco. Bom, aqui a gente já toca um outro assunto, né? Aí o Danilo pode... Danilo, eu esqueci o que eu tinha falado antes. Você tinha falado da pergunta anterior. Eu não lembro o que era. Liturgia doméstica. Exato. Talvez aqui a gente pudesse conjugar já. A história da liturgia doméstica, né, significa assistir a missa em casa. E aí eu já acrescento, assistir a missa em casa significa assistir a liturgia transmitida do meu pároco. Eu posso zapear na TV procurando aquela que melhor responde aquilo que eu estou sentindo ao momento meu, etc. e tal, né? Então, a gente pudesse falar um pouquinho disso. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Lorena, quanto tempo nós temos? Me escreve aqui só para a gente poder combinar uma coisa. Para a gente não ser pego de surpresa e ser interrompido.
Fala para mim, Lorena, aqui quanto tempo nós temos? 5 minutos. Danilo, nós temos 5 minutos. O que você acha? Eu encerro aqui, recomeço rapidinho? Ou Dá para dá responder essa sugestão aí? questão. Dá para responder essa questão. Oi? Dá para responder. Ok. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que entender que Deus está nos concedendo agora a oportunidade de redescobrir a liturgia doméstica e, junto às nossas liturgias domésticas, de redescobrir, na prática, o sacerdócio comum dos fiéis. São as duas coisas aqui. Então, quando nas nossas casas nós nos reunimos em nome de Jesus e celebramos nas nossas casas, em torno das nossas mesas, com os nossos membros das nossas famílias e com as possibilidades que temos, o próprio Jesus se faz presente no meio de nós, como nos diz o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje fala disso. Jesus se coloca entre os discípulos e discípulas e nem estão falando de Eucaristia. O Evangelho de hoje não fala de Eucaristia. Ele fala que Jesus se apresenta só pelo fato da comunidade estar reunida. E esse fato da comunidade estar reunida é garantia primeira da presença real do Senhor. Então vamos agora transportar esse raciocínio para as nossas casas. Se Jesus está na nossa família, se Jesus está nas nossas casas, porque nós nos reunimos como família em nome dele, então nós podemos celebrar à medida das nossas forças. E quais são as nossas forças? Nós podemos fazer a reunião em nome de Jesus, nós podemos louvar a Deus, nós podemos ouvir a palavra de Deus e nos nutrir da palavra de Deus. Nós podemos compartilhar os alimentos dispostos à nossa mesa, porque toda refeição das nossas famílias tem uma dimensão eucarística. Então, o que a gente realiza em casa tem, sim, um valor muito importante a ser redescoberto, e essa é a hora. Deus está nos dando agora uma oportunidade de redescobrir o quão igreja nós somos dentro das nossas casas, né? E o quão nós somos povo sacerdotal, celebrando o mistério pascal de Cristo nas nossas casas. Se cair, a gente recomeça só para a gente ir finalizando e tem uns avisos para a gente dar. Tá certo? Então, não vão embora. E se cair, a gente retorna aqui com uns 20 minutinhos máximo para a gente fechar bem essa live. Alguém Então, dizia assim... Oi? Então, continuando aqui, eu diria, é preferível, desculpa. É preferível a gente celebrar em casa do que assistir a missa da TV. Ok? Eu não estou falando que vocês não possam assistir a missa da TV, mas entre fazer uma coisa e outra, é preferível celebrar em casa. E a CNBB, a Arquidiocese de Belo Horizonte, a Rede Celebra, as Pias Discípulas do Divino Mestre, as outras dioceses todas estão oferecendo, então, roteiros celebrativos para que as famílias possam celebrar em casa. Isso tem mais valor do que assistir uma missa pela televisão. Alguém está dizendo aqui, gente, pelo jeito, né, é o Jorge, que a gente está falando, parece que isso vai ser lei a partir de agora, que o momento vai passar, né? Essa circunstância toda vai passar. Com fé em Deus, né? Isso vai passar, a gente não vai ficar assim para sempre. Mas talvez fosse interessante pensar no Jorge, que esse momento que estamos vivendo está revelando um monte de coisas que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, quando hoje o pessoal, porque não pode fazer a celebração com a comunidade e, por exemplo, fazer o rito do lava-pés, quando você vê uma comunidade fazendo um teatro com uma folha de papel, com um pé representado, então você se pergunta, gente, mas será que a gente, de fato, formou a comunidade para a importância dessa linguagem que é fundamental à experiência de Deus no cristianismo, que é o rito? Né? Tem um monte de coisas sendo ditas aqui que a gente precisa se perguntar, né? A gente falava da liturgia doméstica. Que não substitui, ou melhor,
da liturgia doméstica que é mais importante do que assistir a missa pela TV. Ok? Então, vejam só, esses roteiros que estão sendo oferecidos, eles, no fundo, eles estão contando com esse grande valor da igreja doméstica e com o grande valor do sacerdócio comum dos fiéis. Então, é importante que a gente entenda isso agora. Nossa igreja, ela só tem um sacerdote, que é Jesus. Só um sacerdote. E existem duas maneiras de participar do único sacerdócio de Cristo. A primeira maneira de participar do único sacerdócio de Cristo é o nosso batismo. E a gente fala que nós somos um povo sacerdotal, mas é por participação no único sacerdócio de Cristo. E a segunda maneira é através do ministério ordenado dos diáconos, dos padres e dos bispos, mas também por participação no único sacerdócio de Cristo. Entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio dos ordenados, que são sacerdócios, formas, modalidades aí de participação no único sacerdócio de Cristo, existe uma diferença de grau entre os dois. Nós não estamos falando que eles são a mesma coisa. Eles são diferentes de grau. Agora, nada impede que uma comunidade familiar, doméstica, celebre a sua fé, né? Com as suas possibilidades. Então, uma possibilidade é invocando, por exemplo, o Espírito Santo, acendendo uma vela, cantando hinos espirituais, salmos, ouvindo a palavra de Deus, conversando sobre a palavra. Homilia quer dizer conversa familiar. Eu acho que a gente tem agora a oportunidade de realizar verdadeiras homilias dentro das nossas casas. Olha que legal! Então, minha gente, essa possibilidade é muito bonita. E na Vigília Pascal, eu gostaria de lembrar a vocês que Jesus manda as discípulas avisarem aos discípulos que eles voltem para a Galileia, isto é, que eles voltem para a casa deles, que eles voltem para suas origens. Então, agora nós estamos vivendo esse momento pascal de voltar para as nossas casas, de voltar para as nossas origens, para encontrar com Jesus aqui, dentro da nossa casa, porque ele se faz presente nas nossas casas, sim. E essa presença de Jesus não é uma metáfora, não é uma ideia, não é um sentimento, é uma verdade. E essa verdade precisa aparecer nos ritos domésticos que nós vamos celebrar, né? Então, é um convite, é uma oportunidade desse tempo, da igreja, para todos nós, então, redescobrirmos essa beleza das liturgias domésticas. Danilo, e aí a gente tem que lembrar algumas coisas legais. Primeiro, você tem inúmeros estudiosos que dizem isso, um deles é o Enrico Mazza, que é um dos maiores especialistas em Eucaristia que nós temos, eu posso dizer, pelo menos na tradição nossa romana. E ele estuda isso e fala disso com muita propriedade. A Eucaristia, como nós a conhecemos, ela nasceu nas casas, ela nasceu da bênção da mesa. A oração eucarística tem como primeiro núcleo, possivelmente, certamente, com quase 100% de certeza, uma bênção da mesa. A Eucaristia era celebrada nas casas, ao redor de uma mesa, dentro do contexto de uma refeição, né? E aí o Romano Guardini diz assim, olha, com o passar do tempo, porque a igreja cresceu, né? A comunidade cristã ficou numerosa, então, naturalmente, você foi construindo esquemas celebrativos que, infelizmente, nos distanciaram desse núcleo familiar que tem uma forma, que é a forma da refeição, do banquete, né? A gente não pode aqui cair na armadilha de ficar contrapondo sacrifício e banquete. Isso é coisa de quem não entendeu o que é Eucaristia, né? Porque o sacrifício de Jesus, ele é celebrado ele é recordado por meio de um banquete. Foi Jesus que fez assim, não foi a gente que inventou depois. Só que a forma da Eucaristia, né, a forma convivial da Eucaristia, que é o banquete, com o passar do tempo, isso começou a ser enfraquecido.
E os cristãos, e o Romano Guardini dizia, a gente precisa recuperar, isso antes do concílio, né? A gente precisa recuperar, né, essa dimensão convivial, né? E quando a gente fala de banquete, porque quando a gente fala da Eucaristia como banquete, nós não estamos falando só de comer, né? A gente está falando de convívio, de uma família, uma grande Sacro família de irmãos convívio. e irmãs. Né? Sacro, Tomás de Aquino, sacrum convívio, exatamente. Então, eu acho, Danilo, que o que você está dizendo para nós é assim, olha, gente, esse tempo é um tempo também para a gente que está privado de celebrar a Eucaristia, e eu gosto sempre de dizer, estamos privados de celebrar a Eucaristia por razões ministeriais também. Porque na estrutura que nós temos de igreja, para celebrar a Eucaristia, precisa do ministro ordenado. Acabou, beleza. Então tem essa limitação. Então, o que acontece? A gente pode aproveitar esse momento, pelo que você está dizendo, para te reforçar ou redescobrir aqueles elementos que são fundamentais para celebrar bem a Eucaristia nas nossas comunidades quando a gente retornar. Então, a gente pode aproveitar para isso, como um tempo de aprofundar, né, esses aspectos que, infelizmente, às vezes são perdidos. E aí, recordando mais uma vez a respeito das liturgias domésticas, a importância do ofício divino. Fundamental, a igreja diz claramente, aqui na Itália isso tem sido repetido assim, ao extremo. E aqui na Itália, em que o pessoal não tem experiência de comunidades como nós temos no Brasil, né? Que é tudo muito centrado em torno da figura do padre. A gente no Brasil é um pouco diferente já. Mas aqui eles estão dizendo, gente, liturgia das horas, ofício divino. A Cidinha aqui estava dizendo assim, o padre Danilo falou, quando a gente celebra assim, a gente pode reconhecer aí uma sacramentalidade. Existe claro que sim, o Senhor está presente e não é de mentira. É por meio daqueles ritos que celebramos. É isso que é o sacramento, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, aprender a ler, né, Danilo, esse momento que a gente vive. A gente não pode deixar absolutamente ele passar, né? É uma oportunidade, eu diria assim, olha, uma oportunidade de redescobrir a igreja doméstica, de redescobrir o sacerdócio comum dos fiéis, de redescobrir o convívio sagrado. A mesa nos faz olhar para o irmão como alguém que foi santificado, sagrado por Deus. E também a oportunidade de deixar que essa experiência das liturgias domésticas, elas voltem para as nossas comunidades depois, e que a gente possa transformar as nossas missas paroquiais e comunitárias, ou celebrações da palavra, ou ofícios, ou qualquer que seja, em liturgias mais hospitaleiras, liturgias mais conviviais, liturgias onde os irmãos tenham gosto de se encontrar, de ser irmão do outro, de estar junto. Então, acho que as casas vão ajudar, esse tempo vai ajudar a gente, se a gente não ficar pregado na televisão, né, gente? Pois é. Porque esse é outro risco, né, Danilo? A gente passa o dia com o celular, procurando coisa religiosa, passando mensagem. A gente escamoteia, a gente passa a perna no momento histórico que é, para a nossa fé a gente diz isso, o lugar no qual Deus mostra alguma coisa a respeito de si mesmo, né? O povo do exílio, gente, o povo do exílio na Bíblia, quando não tinha templo de Jerusalém, mas o que o povo fez? O povo parou de fazer o culto a Deus, né? Sinagogas, celebração da palavra nas sinagogas. Exato, nasceu sobretudo assim, a gente pode dizer, né? Então, assim, eu acho que não se trata, né, de demonizar os meios de comunicação. Então, do ponto de vista prático, Danilo, a gente pode dizer assim, no domingo, assista à celebração transmitida do seu bispo. Ótimo, ótimo. Assista porque na paróquia, por que nós temos padres nas paróquias? Porque chegou um momento na vida da igreja que o bispo não podia estar em todos os lugares para celebrar com o seu povo. Então ele manda os presbíteros que vão fazer o seu trabalho.
a gente pode recordar, né, nas igrejas de Roma, no início, aquela mistura que a gente faz do pão, um pedacinho da hóstia dentro do Fermento. cálice, né, o que era chamado de fermento, hoje comixtium. Então, era por quê? Para mostrar exatamente que aquele pedacinho vinha da catedral. Para dizer que aquela Eucaristia era em comunhão com o do bispo. Então, a gente agora tem a oportunidade de viver um aspecto também da Eucaristia que às vezes fica esquecido, né? Porque a nossa igreja às vezes é muito presbiteral. A gente esquece desse aspecto, né? A gente reza pelo bispo em toda a Eucaristia, não é à toa, né, Dani? Então, seria legal no domingo, por exemplo, né? A gente assistir essa missa transmitida, a missa do nosso bispo, né? E depois celebrar, né, a palavra de Deus com a família, com outro vizinho mais próximo, enfim. O que você acha, Dani? Eu inverteria. Eu diria assim, vamos celebrar em casa primeiro, né? E depois a gente, se for assistir missa, que a gente assista do bispo. Exato. Né? Porque celebrar em casa é suficiente. Tem uma suficiência. Né? Inclusive, assistir a missa do bispo depois, se for assistir a missa do bispo, né? Se for recorrer à televisão, que eu acho que não é necessário, mas se for usar esse recurso, que seja para que o bispo confirme a fé daquela comunidade doméstica. Porque o papel do bispo é esse, é confirmar a fé do rebanho. Né? Então, eu acho que é muito legal pensar assim, que a gente possa se voltar aqui como igreja local para as celebrações dos nossos bispos, que são os nossos pastores. Nós, presbíteros, eu, Padre Márcio, nós somos braços do bispo. Né? Então, assim, a gente não é mais do que isso. Né? Nós somos braços dele. Então, eu acho que é um momento também da gente valorizar aí a figura do bispo local. Eu acho que é muito legal. É importante, assim, gente, lembrar essas coisas que eu e o Danilo estamos falando, vocês têm que criticamente, né, pensar a respeito delas, né? Tem os contextos de cada lugar, evidentemente, né? O Danilo agora estava aí dizendo, eu faria diferente, primeiro faria a nossa celebração e depois, se possível, tudo isso é muito relativo, né? Porque depende de um tanto de coisas, né? Quem vai celebrar, que hora que é a missa do bispo, isso depende do contexto. Mas o que a gente quer dizer é assistir a transmissão não exime de celebrar. Isso, perfeito. O que o Celebrar Danilo está dizendo para nós é mais importante, se a gente tivesse que escolher entre assistir na TV e fazer a celebração em casa, a gente tem que escolher fazer a celebração em casa. isso, É isso. perfeito. Estou entendendo que você quer dizer isso, né, Danilo? É isso, é isso. E entender que a liturgia doméstica ela não está em oposição à liturgia das igrejas. Ela é uma modalidade da nossa liturgia. Só que ela estava adormecida. E agora esse tempo reacendeu, despertou a igreja para essa dimensão que estava lá esquecida. Né? Então a gente está trazendo à tona de novo esse tesouro das liturgias domésticas como possibilidade eclesial, né, da gente então realizar a nossa fé enquanto celebramos. Exatamente. Muito bem, gente, acho que a gente já está aí. Danilo, você está falando? Desculpa. Meu áudio tá meio ruim. Não, estava falando não. Então olha só, estamos a 1h20 de live, né? A Lorena, deixa eu ver, Lorena mandou aqui, ok, algumas notícias, alguns recadinhos para a gente dar agora no final. Danilo, acho que a gente pode ir encerrando, o que você acha? Podemos, eu agradeço muito a oportunidade de participar desse bate-papo. É uma pena que vocês não estão aqui comigo à mesa tomando café, que tem pão de queijo, que a minha mãe fez, e a minha irmã, e broa, que uma amiga me deu, broa de fubá, e um cafezinho muito gostoso também, mas o celular não permite que vocês saboreiem, né? Então eu vou tomar aqui com o Gabriel, que está nos assistindo, esse café, e a gente, então, fica assim com esse limite, né?
Mas é uma alegria falar com vocês e participar com vocês desse momento de transmissão, dessa conversa. Isso é possível, né? Uma conversa aqui. E que a gente possa promover mais momentos assim. Um grande abraço para todos, um carinho bastante especial para os membros da minha paróquia que estão nos assistindo e que estão fazendo esse caminho da liturgia doméstica. Eu agradeço muito a confiança deles de deixar que eu conduza assim agora esse momento na paróquia. E os irmãos e irmãs da Rede Celebra e da Arquidiocese de Belo Horizonte que estão nos acompanhando. Obrigado. Também agradeço, gente, viu? Danilo, obrigado aí pra gente se liberar um tempinho, né? Pra te arquitetar junto com a Lorena esse momento. Depois a gente vai pensar se esse pode ser um momento para a gente fazer esses duetos aí, vamos dizer assim, né? Pra gente mais livremente falar. Hoje a gente pegou um tema a partir da fala do Papa, que conduziu um pouco a nossa reflexão. Da próxima vez, a gente pode trilhar outros caminhos, né, para não ficar também exaustivo. Então, a sugestão, já de encaminhamento, se a gente tiver alguma outra, no nosso canal do YouTube ou pelo WhatsApp, enfim, façam chegar para nós assuntos que vocês gostariam que nós conversássemos assim, né? A gente vai sendo provocado por vocês, pelas mensagens que vocês vão enviando ao vivo, né? Mas vocês podiam já mandar para nós para a gente pensar o mote do programa, o mote do nosso encontro. Então escrevam para nós, por favor. Seria legal a gente falar disso, seria legal a gente falar daquilo. E aí a gente depois, online, a gente conversa, arquiteta um próximo encontro, vamos ver se funciona bem. A Lorena está aqui lembrando para vocês acompanharem o Secretariado da Diocesana de Liturgia por meio dos nossos canais de comunicação. Isso fortalece as nossas redes. Danilo, tem alguma sugestão em relação ao próximo? Para dizer ao pessoal? Não? Ok. Gente, eu não tenho paróquia para dizer. Vocês estão me assistindo. E os meus irmãos da paróquia São Sebastião e São Vicente, né? Muitos deles estão aí online. Divulguem para que a gente possa crescer na formação, né? Então, todo mundo que assistiu a gente, muito agradecido. Próxima quinta-feira, a Penha vai estar com a gente. Né? A Penha, Pia Discípula. Nossa professora. Nossa professora. Exatamente, nossa professora. Então, por favor, próxima quinta-feira, às 19h30, né, no YouTube. Então, a Penha estará conosco falando sobre liturgia doméstica, falando sobre o ofício divino. Então, uma oportunidade bem bonita. O meu café acabou, né? E também o amarete e o meu muffzinho aqui, o bonito também. Então, sinto que pude partilhar com vocês próxima vez. Né? Tchau, Danilo. Tchau, gente. Muito obrigado. Deem um retorno a respeito dessa experiência. Falem para nós se foi bacana. Tá bom? Para a gente melhorar. Beijão. Boa noite para todos.